Pronto. Então, galera, bom dia a todos, tá? É muito bom estar com vocês novamente. Tem mais uma aula aqui de história. Espero que todo mundo esteja bem, né? Tranquilo por aí, com saúde, isso que importa. Então, vamos lá. Na aula passada, estávamos falando sobre a história do Brasil, né? Falando sobre a questão da Primeira República, né? Falamos um pouquinho aí sobre o cenário político e também a questão econômica da Primeira República desde o seu primeiro período, desde o momento, né, da República da Espada, passando pela República Oligárquica. Fizemos todo um panorama econômico da Primeira República naquele momento. Então, só para quem não está recordando, a Primeira República começa em 1889, tá? Com a proclamação da República, 15 de novembro, e se estende até 1930, com a Era Vargas, né? Com a Revolução de 1930, quando Vargas ele irá, né, chegar ao poder. Então, nós temos esse período aí conhecido como Primeira República ou República Velha. E ela é dividida em duas fases, tá? A República Oligárquica e a República a República da Espada e a República Oligárquica, né? A República da Espada vai de 1889 até 1894. E quem nós temos ali? Nós temos Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente militar, e Marechal Floriano Peixoto, nosso segundo presidente do Brasil, também militar. Por isso, esse período aí de 1889 até 1894 é chamado de República da Espada. Após 1894, nós vamos ter a eleição de Prudente de Moraes, primeiro presidente civil, e de 1894 até 1930 é a segunda fase da Primeira República, que é chamada de República Oligárquica, ou, né, período aí da República do Café e Leite. E na aula passada a gente discutiu muito sobre isso, a gente falou bastante sobre a política dos governadores, a gente primeiro fez um panorama aí do período dos militares no poder, né, dessa República da Espada, falamos um pouquinho de como eles trabalharam a questão econômica, os problemas econômicos herdados lá do segundo reinado de Dom Pedro II. E agora, e também falamos um pouco sobre a questão da República Oligárquica e a questão da economia. Hoje, a gente vai focar em dois pontos, tá? Vamos focar na crise da República, certo? E também sobre as questões sociais, tá? As revoltas chamadas de revoltas sociais da Primeira República, que na aula passada eu falei que eu iria, né, perguntar aqui para vocês quem queria expor alguma dessas revoltas. Talvez seja por isso que uma galerinha sumiu da aula, né? Porque na aula passada eu disse que era para vocês pesquisarem aí, que eu iria, né, pedir para algumas pessoas comentarem aqui sobre as revoltas sociais da Primeira República. Até falei um pouquinho sobre cada uma delas, né? Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. Não são revoltas tão complexas se nós compararmos para as revoltas nativistas que ocorreram lá no século XVIII, né, no Brasil, ou mesmo as revoltas regenciais que ocorreram ali no período do século XIX, mas, né, elas têm suas peculiaridades e tem alguns pontos que são importantes a gente citar aqui. Ok? Beleza? Então, para que a gente possa falar de crise na Primeira República, vamos falar logo sobre essas revoltas, vamos falar sobre os problemas sociais que ocorriam no Brasil nesse período, tá? E eu vou deixar livre, aberto aqui, para quem quiser compartilhar, quem pesquisou, estudou, deu uma lida, trouxe alguma curiosidade sobre a Guerra de Canudos, tá? Então, quem de vocês poderia compartilhar o seu estudo sobre a Guerra de Canudos? Eu pesquisei sobre a Guerra de Canudos, eu entrei
De fato, na história, mas eu fiz uma pesquisa básica só para poder falar mesmo. Sim, não tem problema. Foi um Pode. conflito armado que envolveu o exército brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa, lideradas pelo, pelo antigo conselheiro em Canudos, no interior da Bahia. Certo, isso tudo. Alô? Oi? Câmbio? Foi. Certo. O que mais? A Tícia ela já deu a introdução aí para a Guerra de Canudos. O que mais poderia acrescentar alguma coisa? Quem pesquisou, quem leu alguma coisa sobre o assunto? A cidade foi destruída e foi considerado o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais no Brasil. Ok. E nós tínhamos uma característica muito interessante, né, na Guerra de Canudos. Qual era essa característica? A Tícia falou aí, mas bora explorar mais essa característica da Guerra de Canudos, que é uma característica também até do movimento de contestação lá na região do sul do Brasil. É uma característica bem interessante. Qual seria essa característica dessa revolta? Ela é uma revolta de cunho que social, mas que envolve alguns princípios. Quais são esses princípios? Quem saberia me responder? Bom dia, professor. Bom dia, Léo. Tudo jóia? Tudo jóia. Responde aí, Léo. Não, aqui só alegria, Léo, 100%. Aqui só partindo para a aula já. Aula presencial. Eu só vou ter que perder uns quilinhos aí daqui para sexta-feira. Daqui para segunda-feira, porque eu tô parecendo o Thor no filme lá dos Vingadores. Tô só bucho. Entendeu? Mas e aí, quem poderia acrescentar um pouquinho aí na Guerra de Canudos? Era um movimento de cunho quê? De cunho social, mas temos uma característica ali bem interessante que podemos discutir aqui, né? Nós tínhamos o beato, né? O beato, característica de cunho, né? Temos um princípio envolvendo ali o quê? Bora lá, pessoas. Me ajudem nesse momento. Eu vou já fazer que nem eu faço na sala. Vou dar um ponto para quem responder. Nada? Eita. Eu acredito que vocês gostam de ouvir muito a minha voz. Vou ficar falando do início ao fim. Ah, Nossa Senhora. Então, como o Tícia falou, né, nós temos um beato chamado Antônio Conselheiro. Ok? Então, se nós temos um beato, evidentemente nós temos um religioso envolvido aí nessa manifestação contrária à república, contrária a essa oligarquia. Então, uma característica, um princípio muito interessante que vale a pena a gente ressaltar dentro desse processo da Guerra de Canudos é nada mais nada menos do que um princípio messiânico, tá? Então, para as pessoas que irão, né, habitar o Arraial de Canudos e irão seguir o Antônio Conselheiro, né? Ele era um enviado de Deus, né? Ele era um Moisés, um salvador, um profeta que iria libertar o povo oprimido, o povo sertanejo, o povo que estava passando por dificuldades de sobreviver, né? Principalmente nas regiões mais, né, interioranas do Nordeste. Ele iria libertar esse povo da mão dos tiranos, né? Da mão dos seus opressores, que no caso era o governo federal, o governo daquela época, o governo da oligarquia, né? O período ali logo do início da oligarquia, período ali referente a Prudente de Moraes, né? Primeiro presidente oligárquico, né? Primeiro presidente da política café e leite. Então a gente sabe que o sistema, né, do voto do cabresto, o sistema da política dos governadores, né, o sistema dos coronéis, era um sistema
que oprimia muito essa sociedade, principalmente a sociedade nordestina, que havia sido deixado de lado, né? E desde do período do Império Brasileiro, quando o eixo Rio-São Paulo, o eixo Sudeste passou a ser mais valorizado. Eu não digo nem desde o período do Império, eu falo desde o período pombalino, ali, né, no final da nossa colonização, o Nordeste passou a ser deixado em segundo plano. E a tendência foi que a região nordestina se empobreceu muito ao longo do final do século XVIII e ao longo do século XIX. Então, no século XX, nós temos ali uma situação deplorável, né? A sociedade, né, está passando por um processo de crise e miséria mesmo, né? Então, o Antônio, ele chega como o salvador, aquele que vai libertar, né, a população. Então, cerca de 30 mil pessoas, né, irá se refugiar para o interior, né, baiano, e ali vão formar o Arraial de Canudos. Acontece que os pensamentos do conselheiro eram diferentes dos pensamentos republicanos oligárquicos, né? O que o Antônio Conselheiro defendia? Ele defendia um governo, né, do qual tivesse a influência e a aproximação com a Igreja Católica, algo que havia acabado, porque vivíamos um Estado laico naquele momento. Então, muitos historiadores dizem que o conselheiro ele tinha tendências monarquistas. Por que tendências monarquistas? Porque os regimes monárquicos eram apoiados nos princípios do catolicismo, né, da cristandade do catolicismo. Então, o Antônio Conselheiro ele defendia que para o fim daquela opressão, para o fim daquela situação de corrupção política que a sociedade vivia naquele momento, era necessário instaurar uma nova forma de organização política, que de preferência fosse monárquica cristã, né? Ou seja, que nós tivéssemos um líder, né, um monarca com a bênção da Igreja Católica, com a Igreja Cristã, e que, assim, né, ambos os princípios estariam casados e poderiam acabar com a corrupção. Outro fator interessante que vale a pena destacar do Arraial de Canudos é que o Arraial de Canudos se tornou grandioso e com uma estrutura organizacional muito interessante, que a cada período, ao longo do seu processo de formação, ele foi se tornando autônomo, ou seja, foi dependendo cada vez menos das regiões, né, próximas, e isso também incomodava muito o governo federal. Observava que ali tinha uma tendência de uma região que poderia se tornar, né, autônoma por completa do resto do Brasil, né? E se isso acontecesse, se ali se tornasse um novo território, uma nova nação, né? Ele se emancipando politicamente, poderia acabar contaminando, por assim dizer, segundo o governo federal daquela época, contaminando outros, né, em diversas outras regiões, fazendo com que isso fosse apenas o começo de uma grande revolução, de uma grande revolta contra a política oligárquica do café e leite. Ou seja, reprimir o Canudos, acabar com o movimento do Arraial de Canudos, era algo importante para a sustentação da política oligárquica naquele momento, para que outros oprimidos não observassem aquele movimento e buscassem fazer o mesmo no território do Brasil. Então, vão ser 4 incursões. Tá? A primeira incursão serão 120 homens do governo federal contra 5 mil homens do Arraial de Canudos, aproximadamente. Esses 120 homens não irão, né, claro, obter êxito, e as suas armas serão, né, apreendidas pelos sertanejos, né, os habitantes do Arraial de Canudos, que irão se armar, ok?
nessa primeira tentativa. Claro que para entender a história, né, por completa, eu vou tentar resumir. Por isso que eu falei para vocês dar uma pesquisada, galera, para que, né, eu não contasse a historinha aqui e tal, e vocês cansassem da minha voz. Porque tem uns pontos aqui que são até um tanto mais complicados para explicar, e eu queria focar neles. Mas eu vou tentar amarrar a história de Canudos aqui bem rapidinho. Então, o Antônio Conselheiro havia comprado tábuas para erguer não, mas para melhorar a capela, tá, lá do Arraial de Canudos. Ele comprou essas tábuas em Juazeiro, na Bahia, certo? Uma cidade que tem lá na Bahia. Só que passou do prazo, tá, de entrega dessas tábuas e esse material de construção não havia sido entregue. Então, alguns moradores do Arraial de Canudos se dirigiram até Juazeiro para entender o porquê que, né, o seu material de construção ainda não tinha sido disponível. Nesse meio tempo, surgiu na cidade de Juazeiro, né, um boato de que os moradores do Arraial de Canudos estavam se organizando para invadir a cidade de Juazeiro. Olha a ideia. Claro que essa ideia foi criada, né, foi uma ideia inventada pelos coronéis locais, que já queriam, né, uma investida das tropas do governo federal naquela região de Canudos, no Arraial de Canudos. Então, nada melhor do que aproveitar a ocasião e criar aqui um atrito. Então, o prefeito da cidade de Juazeiro pediu ajuda para o governo federal, né, que ele enviasse tropas, né, do exército, dos soldados, para proteger a cidade de Juazeiro, porque surgiu o boato que, né, os moradores de Canudos iriam invadir a cidade de Juazeiro. Quando, na verdade, os caras não iriam fazer isso, né? Os caras só estavam atrás do seu material de construção que haviam sido comprados nos depósitos e não tinham sido entregues. Então, quando, né, esses moradores de Canudos estavam indo para Juazeiro, no meio do caminho, as tropas do governo federal já estavam à sua espera. E ali vai ter o primeiro embate. De um lado, né, o governo federal, o exército, do outro lado, alguns moradores de Canudos. E aí as coisas não vão dar certo. A partir daquele momento, né, vamos ter a guerra declarada. De um lado, o governo federal, do outro lado, né, os habitantes do Arraial de Canudos. Ok? Beleza? Então vamos ter 4 tentativas. Não, 4 não, né? 3, né? Porque essa daí a gente já contou. Vamos ter mais 3 tentativas. As 2 seguintes não irão também dar certo. Quem irá vencer será os habitantes de Canudos, e irão vencer as tropas do governo federal, mas na 4ª tentativa do governo federal acabar com o Arraial de Canudos, aí sim, serão cerca de 150 mil homens, se não me falha a memória. Nós teremos metralhadora, até um canhão será, né, deslocado para a região sertaneja para alvejar as casas, o vilarejo de Canudos, e aí vai ser, né, uma matança geral, né? Muitos moradores de Canudos, principalmente os homens, serão decapitados, serão mortos de forma muito violenta, e o Antônio Conselheiro, que já estava fazendo, né, ele estava fazendo uma penitência, né? Ele estava muito triste com essa questão da guerra, ele estava jejuando, estava muito debilitado, ele chegou a falecer e o corpo dele, né, foi desenterrado pelas tropas, né, militares do governo federal, e a cabeça dele foi levada lá para o Rio de Janeiro para ser apresentada ao presidente da República da época. Então é uma história bem, como diz, né, no linguajar maranhês, bem encabulosa, mas que marca, né,
um fato muito interessante da história. A opressão da política daquele período em relação aos seus opositores. Tá? Então, Arraial de Canudos foi dizimado e hoje, né, o que resta das construções do Arraial de Canudos tem um açude, né, devido às hidrelétricas que foram construídas aqui, né, na região. Temos um açude de Bororó que acaba cobrindo a cidade, o que resta da cidade lá de Canudos. E temos alguns artefatos, alguma coisa lá nos museus nos museus da Bahia. Ok? Beleza? Então, o Arraial de Canudos, a Guerra de Canudos, é um evento importante para mostrar a repressão, né, que o governo federal fez naquela primeira tentativa de oposição direta ao comando da política oligárquica no período, e também é importante para que você possa compreender a situação difícil que a sociedade nordestina vivia naquele período e também, né, o quanto a sociedade estava desesperada, porque isso fica fica uma representação muito forte em ser um processo messiânico, né? Eles envolvem as questões religiosas nesse contexto, ok? Beleza? Mas, por favor, alguém que me fale sobre a revolta da chibata ou da vacina. Alguém? Ainda bem que minha turma está lotada, tem bem uns 20 aqui. Alguém que me fale isso? Vai lá, pode falar, sem medo de ser feliz. Foi um motim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira de 22 a 27 de novembro de 1910. A revolta foi organizada por marinheiros e ocorreu em embarcações da Marinha que estavam atracadas. A motivação foi uma insatisfação dos marinheiros contra os castigos físicos. Muito bem. Bem facinho. Essa daí a gente não vai nem se prolongar muito. E alguns livros dos quais eu leio sobre história são livros bem mais, né, um tanto complexos. A gente já está para não chamar mais de revolta da chibata. A gente chama de motim, tá? Ou de movimento, porque foi algo bem rápido. Em 1910 foi bem curto. Então, para a gente chamar de movimento revolucionário, quando uma revolução é algo que engloba algo mais elaborado e mais demorado, né? Então, essa nomenclatura, eu acho que daqui a algum tempo ela já vai até ser extinta, né? Então, a revolta da chibata foi os marinheiros, como a Tícia falou de forma corretíssima, buscando melhores condições de trabalho, né? Então, eles tentaram ali fazer um movimento que foi reprimido, né? Que foi reprimido pelos seus superiores, e eles sofriam maus tratos, né? Por fato de serem negros. Então, a gente tem 1910, né, galera? A escravidão acabou em 1888. Então, e lembrando que na aula passada eu falei a situação dos ex-escravos, dos negros, né? Eles eram vistos à margem da sociedade. Alguns prestavam serviços militares, mas eles eram maltratados, levavam, né? Eram açoitados a partir do momento em que faziam alguma coisa da qual era vista como incorreta por conta dos seus líderes, né? Então, eles queriam o fim desses maus tratos, tentaram fazer esse tipo de manifestação ali, que durou curto tempo. O resultado vai ser que alguns serão mortos e outros serão presos, né? A sua maioria serão presos em uma prisão, né, localizada na região do norte do Brasil, né, na região, se não me falha a memória, lá da Ilha do Marajó, uma região, né, bem isolada do Brasil. Vai ter uma prisão que é utilizada pelo governo federal para enviar, né, essas pessoas que são opositoras ao governo. Não vai ter o impacto de imediato, mas com o passar do tempo, a revolta da chibata ela vai ser vista como um dos primeiros movimentos, né, para o fim da desigualdade racial dentro do território do Brasil.
Olha só a sua importância, né? Ela foi curtinha, ela vai ser reprimida, ela não vai dar frutos de imediato, mas ela fica marcada como um dos primeiros movimentos para acabar com essa desigualdade, né, racial, não ter essa coisa de brancos, negros, enfim. Acabar com essa bobeira, porque todos nós somos iguais, tá? Então, foi o primeiro movimento de luta a favor da igualdade, né, racial. Ok? Beleza? Próxima manifestação é a revolta da vacina. Essa é também bem fácil, bem tranquilo, né? E bem Enem, né? A revolta da vacina é a cara do Enem. Vai e vem todo ano. A cada ano aí cai uma pergunta sobre o governo de Rodrigues Alves, o bota abaixo, né? Então, quem pode falar rapidamente aí sobre a guerra da vacina? Temos umas figuras importantes, né? Oswaldo Cruz, sanitarista. Então, quem pode aí explorar aí umas curiosidades da revolta da vacina, o porquê, o resultado? Ai, gente, não me deixem sozinho. Eu falo, então. Fala, Tícia. Tícia, tu tá assim uma professora de história. Não, é porque eu procurei. Muito bem. Assim tem que ser. Vai lá, fala aí. Foi uma morte popular que ocorreu entre 10 e 16 de novembro de 1904, na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Seu pretexto imediato foi a lei que determinava a obrigação da vacinação contra a varíola, mas também associada a casos pelos mais profundos, como as reformas urbanas que estavam sendo realizadas pelo prefeito Pereira Passos e as campanhas de saneamento lideradas pelo médico Oswaldo Cruz. Justamente. Muito bem. Então, nós temos ali, né, duas propostas bem interessantes a ser citadas. É isso aí. Nós temos a questão sanitária, né, Tícia? E a questão da urbanização. Então, a mando do presidente oligárquico Rodrigues Alves, a capital do Brasil, ela precisava passar por uma reformulação, dar um ar mais europeu para o Rio de Janeiro. Eu vou contar uma curiosidade, tá? Em relação a isso. Essa questão aí do Rodrigues Alves, né, o governante brasileiro naquele período, de 1902 até 1906, né? Uma coisa interessante era que alguns investidores estrangeiros, principalmente da Europa, eles não queriam vir ao Brasil. Eles não queriam vir ao Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro, região ali da Bahia, devido a quê? Devido às condições deploráveis que eles consideravam que o Brasil possuía. Então, o Brasil, na perspectiva dos europeus, era uma nação feia, uma nação que não dava um mínimo de higiene sanitária, né? As ruas eram sujas, né? Olha, os caras reclamavam até devido à quantidade de negros que habitavam as cidades do Rio de Janeiro, as cidades de Salvador, né? São Paulo nem tanto, porque São Paulo sempre foi o núcleo de vida da burguesia, né, cafeeira no Brasil. Então, São Paulo, né, eram mais fazendas, mas a cidade do Rio de Janeiro, ela era alvo de muitas críticas por conta dos investidores europeus. Então, quando esses investidores, né, vinham, né, para o Brasil fazer negócios com o núcleo do café, eles acabavam achando a cidade muito feia e era alvo de críticas. Então esse também é um dos motivos pelos quais, né, entre os anos de 1902, 1903, né, o Rio de Janeiro ele passa por esse processo de modificação urbanística. E vale a pena ressaltar também o que estava acontecendo na Europa, né, Chuchus? Lá na Europa está acontecendo o período da Belle Époque, né? Então, a cultura francesa, né? Os ingleses, né? Sempre se colocando a sua cultura, o seu desenvolvimento na frente de qualquer outra civilização. Então, isso também influenciou bastante esse processo urbanístico que vai acontecer na capital. Aí eles vão abrir ruas, né? Os cortiços, né? Que eram
aquelas moradias improvisadas dos negros que tinham conseguido a sua liberdade, foram derrubados, né? Por isso a questão do bota abaixo, né? E na medida que isso foi acontecendo, né, nós tínhamos varíola, rubéola, qual outra doença aí, Tícia? Eu não lembro. Né? Tínhamos algumas doenças que estavam se espalhando, e aí houve a questão da vacinação. Só que a vacinação não era feita de forma consciente, né? Conscientizando a população. Não, galerinha. A parada era meio autoritária mesmo. Eles invadiam a casa do camarada e taca vacina na pessoa. E aí começou dentro de uma sociedade. Agora imagina, uma sociedade que não tinha uma base educacional, né? Com pessoas analfabetas, com pessoas que não tinham conhecimento necessário. E com o governo federal fazendo isso de forma ainda autoritária, né? Não respeitando direitos civis, que era algo que naquele período nem existia, né, dentro do território brasileiro, as pessoas ficavam, né, imaginando, cara, eu não vou tomar essa vacina, estão querendo me matar, né? Então, não foi por conta, né? E eu acho isso até uma forma errada, né? Quando a gente vai falar da revolta da vacina, a pessoa diz, porque o povo daquela época era isso. Não, foi pelo fato mesmo do desconhecido, né? Então, se hoje tem mães e pais, coitado, que não tem a informação necessária. Eu estava assistindo no jornal, não sei se vocês assistiram 2 semanas atrás, umas semanas atrás no jornal hoje, tinha mães e pais, né, que o índice de vacinação de crianças, né, está abaixo contra o sarampo, porque tem muitas mães que já eram para ter vacinado suas criancinhas desde antes da pandemia e nunca levaram para vacinar. E agora, no período da pandemia, aí mesmo é que as criancinhas não estão sendo vacinadas. Né? E tem gente que não tem essa informação, né? Que não tem esse conhecimento. Imagine naquela época. E aí foi um pandemônio, né? Foi uma confusão, né? Teve embates, né, de pessoas mais humildes que habitavam em centros urbanos contra, né, esses sanitaristas, esses médicos lá que iam vacinar as pessoas, e por isso ficou conhecido como revolta da vacina. Uma consequência muito interessante é, as pessoas migrarem para os morros, né, das redondezas da cidade do Rio de Janeiro. Então, como as pessoas não tinham aonde morar, não tinham para onde ir, elas começaram a habitar as regiões de morro, né? Morro do Corcovado, né? Morro da Urca, né? O Morro do Pão, a região do Pão de Açúcar. Então, as pessoas começaram a migrar para diversas regiões, né? Na região adjacentes, né? Da cidade do Rio de Janeiro, e, consequentemente, em meados de 1906, 1910, 1915, surge ali as conhecidas hoje como... hoje não são mais favelas, né? Favelas é um termo até um tanto pejorativo, hoje a gente chama de comunidades. Mas vai surgir ali o princípio daquilo que um dia vai ser as favelas, né? As favelas começam a ganhar forma a partir desses movimentos da revolta da vacina, do bota abaixo, do fim dos cortiços. Então as pessoas não tinham para onde ir, e ali começa a surgir as favelas, que vão ganhando mais habitantes na medida, ao longo de todo o período da Primeira República e posterior, né, quando nós vamos ter o fortalecimento econômico ali daquela região, atraindo muitos sertanejos sem oportunidade de trabalho, sem oportunidade de vida. Lá no Nordeste também nós vamos ter esse deslocamento das regiões Norte e Nordeste para a região Sul, né? E aí eu vou contar isso um pouco mais na frente, quando a gente estiver falando lá da República Populista, né? E também da Era Vargas. Ok, beleza? E só, né? Não, temos a Guerra do Contestado. Então, rapidinho, a Guerra do Contestado, o conflito do contestado. Alguém, Tícia? Já falou tudo, Tícia, então termina logo. Eu não falei, eu não percebi essa Guerra do Contestado. Não?
Alguém Tá. tenha pesquisado o conflito do contestado? Alguém? Peraí, deixa eu procurar rapidão. Não me deixem sozinho. Rebeca, Mariana, João, Giovana, Gabriel, Camila, Ângela, Maju. Não? Pronto, achei. Disse? Achei aqui. Foi um conflito armado que envolveu poceiros e pequenos proprietários de terra de um lado e representantes dos poderes estadual e federal brasileiro do outro, entre outubro de 1912 e agosto de 1916, numa região rica em erva mate e madeira, disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina. A região marcada por muitos conflitos ligados a disputas de limites entre os dois estados era conhecida como contestado. Ok. Vai cair aqui, aí quando a gente retornar, a gente continua sobre a Guerra do Contestado. Vai encerrar aqui, falta segundos.